Durante sessão da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o senador Flávio Bolsonaro apoiou a iniciativa de convidar o ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, explicando que o convite possibilitará um debate de alto nível sobre o preço dos combustíveis, afastando as narrativas que visam prejudicar o governo Bolsonaro. O senador lembrou que, enquanto o governo federal manteve o imposto federal sobre os combustíveis e zerou o imposto sobre o gás, não há o mesmo esforço por parte dos governadores que aproveitam a alta dos preços de combustível para aumentar a arrecadação. Flávio Bolsonaro disse: há sim uma grande margem de gordura em que os estados podem colaborar de uma forma mais direta, mais forte, mais pesada para reduzir o preço na bomba. O senador disse: todos estamos preocupados com os grandes impactos negativos pós-Covid na inflação, no preço dos combustíveis, preço dos alimentos. O senador lembrou que muitos que criticavam o presidente quando ele dizia que era necessário cuidar simultaneamente de saúde e de empregos são os mesmos que agora criticam o governo com base em narrativas. Flávio Bolsonaro ironizou a oposição, apontando que, com o fim da CPI da pandemia, as narrativas mentirosas vão ter cada vez menos espaço, e comparou o desempenho do governo Bolsonaro com os governos anteriores. O senador lembrou que, no governo Dilma, perderam-se 3 milhões de empregos sem a ocorrência de pandemia. Flávio Bolsonaro disse: Dilma, para a economia, foi mais danosa que a Covid. O avanço constante e crescente de medidas restritivas arbitrárias impostas por governadores e prefeitos a pretexto de combater a pandemia é um dos sinais de que, no Brasil, os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido com medidas arbitrárias como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política, que já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando de Alexandre de Moraes, atualmente tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão aplaudida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, presidente do TSE. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos, a intenção é impedir o funcionamento da empresa, privando-a de sua fonte de renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor pelo Pix usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Ô, presidente, bom dia a todos. Só para parabenizar a iniciativa da comissão de convidar o ministro das Minas e Energia, ministro Bento. É vital que a população acompanhe esse momento em que se discute o porquê que a gasolina, os combustíveis de um modo geral, estão num valor tão elevado. Nada melhor do que dentro da Comissão de Assuntos Econômicos, do Senado Federal, ouvir as pessoas qualificadas num debate técnico de alto nível, sem paixões ideológicas e todos com o mesmo norte, presidente. Diminuir, amenizar as dificuldades daqueles que precisam dos combustíveis para trabalhar, os combustíveis que impactam nessa inflação elevada em toda a sua cadeia produtiva. E como disse o senador Dado Braga, é fundamental que todos acompanhem, porque é que a gente não vê os estados, em sua grande maioria, fazerem um esforço, como o governo federal tem feito, para diminuir o preço dos combustíveis na ponta da linha, nas bombas. Se o valor do combustível no Brasil está atrelado ao dólar, e tem que ser assim, infelizmente tem que ser assim, porque dentro de toda a cadeia produtiva, desde a exploração no fundo do mar até a chegada na bomba do posto de combustível, em toda essa cadeia produtiva há empresas estrangeiras que compram e vendem em dólar.
se numa canetada o governo passasse a não mais equiparar o barril do petróleo ao preço que é praticado lá fora, aqui no Brasil, simplesmente faltariam insumos aqui em todo o Brasil. Aí sim seria falta de combustíveis como um todo, gasolina, diesel. Então os governadores, quando aumenta-se o valor do barril do petróleo lá fora, e o ICMS aqui, como não se muda a alíquota, há um aumento estrondoso na arrecadação também. O valor do ICMS é o mesmo em qualquer estado, seja o barril de petróleo a $30, ou seja ele a $160. Então há sim uma grande margem de gordura em que os estados podem colaborar de uma forma mais direta e mais forte, mais pesada, para reduzir o preço do combustível no posto de gasolina. É fundamental que o ministro Bento venha até o Senado, sim, para que possamos debater, ou com o ministro Paulo Guedes, ou se for o caso com o ministro da Petrobras, como já veio recentemente, para que possamos, mais uma vez, fazer um debate de alto nível. Porque todos nós estamos preocupados com os grandes impactos negativos pós-Covid, da inflação, do preço dos combustíveis, dos preços dos alimentos. Muitos daqueles, né, que criticavam o presidente Bolsonaro quando dizia que dava para equilibrar melhor, combater o vírus e a questão de desemprego ao mesmo tempo, pedindo que as pessoas ficassem em casa, trancadas, sem produzir, sem trabalhar, mesmo aqueles que tinham saúde plena, os efeitos estão aí. Esses mesmos dois estão criticando o governo, acusando mentirosamente de não fazer nada para que esses impactos sejam amenizados. É importante a audiência pública aqui na CAI para que possamos restabelecer a verdade. E o governo federal tem feito sua parte, por exemplo, no gás de cozinha. O gás de cozinha, sabe quanto tem de imposto federal no gás de cozinha? 0. O presidente Bolsonaro zerou os impostos federais sobre o gás de cozinha. E, no entanto, o valor continua altíssimo, muito em função do ICMS. Então, temos sim que discutir o papel da Petrobras em equilibrar melhor, honrar com seus acionistas, mas também cumprir, em parte, o seu papel social. Isso é uma discussão que precisa ser feita, mas sem canetada, com toda a transparência. E só para concluir, presidente, é porque algumas pessoas acho que ainda não desapegaram e não entenderam que a CPI da Covid acabou. As narrativas mentirosas vão ter cada vez menos espaço. Então, acusar o presidente Bolsonaro de não ser sensível a quem está sofrendo, de não ter trabalhado dioturnamente, o presidente e toda a sua equipe, para amenizar os impactos da Covid. O Brasil é um dos países que melhor tem se recuperado da Covid no mundo. Já foram mais de 3 milhões de empregos diretos gerados em plena pandemia. Se comparar com Dilma, do PT, em 2015, 2016, foram menos 3 milhões de vagas de emprego, em plena normalidade. Ou seja, Dilma, para a economia, foi mais danosa do que a Covid. Como é que acusa o presidente Bolsonaro de não fazer nada, se já foram distribuídas mais de 338 milhões de doses de vacina em todo o Brasil, meu Deus do céu? Já foram aplicados mais de 279 milhões de doses. Todo mundo que tomou vacina no país tomou porque o governo Bolsonaro viabilizou a compra dessas vacinas. Então, a falsa narrativa de que houve alguma omissão, que houve atraso, né, que houve, né, um descaso, as narrativas são mentirosas. Então, só para estabelecer a verdade no tocante ao Covid e concordar aqui com a vinda de qualquer autoridade que possa contribuir com o Congresso Nacional, seja com alterações na legislação, seja com ações junto à Agência Nacional de Petróleo, para que o preço dos combustíveis reduza aqui no Brasil, mas sem sustos, sem causar danos ainda maiores à nossa economia, ao querer impor uma verdade que na prática não consegue prevalecer, porque toda a cadeia produtiva do petróleo está atrelada ao dólar. Eu estou achando assim, importante esse debate do petróleo, que é muito importante. Eu só quero lembrar a todos que lá atrás, para fazer um investimento, nós temos que buscar dinheiro lá fora, concorda? Então a matemática não é muito simples, não. Olha, quem investiu lá fora quer o lucro do dinheiro dele. Então essa matemática não é muito fácil de fechar. Agora, o Eduardo Braga, senador do Braga, falou uma coisa certinha. Olha, se o petróleo sai a R$3,40 da refinaria, chega lá na distribuidora, aonde que está o defeito? Está daí para frente. Os impostos do Brasil é muito caro realmente. Então esse debate é importante. Realmente está começando a faltar diesel no Brasil. Eu sou prova disso, concorda? Porque quando a Ana fala que é autossuficiente, eu acho que não é não. Nós
70% do petróleo, ok, mas os outros 30% nós temos que comprar lá fora. O que vai acontecer? Vamos ficar desabastecidos? Essa política da Petrobras não está vivendo ela agora. Mas ela foi feita há muito tempo atrás. Essa política da Petrobras não pode ser política do presidente, do passado, nem do futuro. Tem de ser uma política da nação, para os próximos 50 anos. Certo? Então esse debate é importante, é muito importante. Eu não quero pôr a culpa só nesse presidente atual, não. Eu acho que não, ele está tentando falar o problema da Petrobras. Eu acho que ele está sendo até falando do jeito que não podia falar da Petrobras. Mas o problema está na Petrobras, realmente. Mas não é só da Petrobras. Certo? Quando o Eduardo fala dos impostos, você está certinho. Goiás agora travou aqui no 6 e pouco combustível, 6 e pouco. O que adiantou? Tinha que travar lá atrás no CMS. Será que é tão importante dizer do petróleo? Essa discussão é muito importante. E essa comissão, ela tem um envergadura muito grande para debater esse assunto, que é econômico. Certo? Então nós temos que pensar no Brasil, parar de falar em governo atual, parar de fazer do governo passado, ok? O governo passado cometeu muitos erros. Inclusive tem muito desvio da Petrobras, mas não vamos falar nisso, certo? Esse talvez cometeu, mas está tentando acertar. Então nós, da comissão, Senado Federal, todo mundo cabeça branca, temos de pensar um Brasil melhor. Porque se faltar alimento no Brasil, se faltar no mundo, aí a coisa complica muito. E que vem a pandemia, essa pandemia trouxe muito problema no Brasil. E o dessa é o petróleo. E está faltando muita coisa. Máquina, você compra uma máquina agora só para entregar daqui 6 meses. Trator, só daqui 6 meses. Então o Brasil está vivendo uma época difícil, pós-pandemia. Mas a comissão tem todo o direito de debater e achar a solução certa para o Brasil. E eu acho que nós começamos nisso aí, essa reforma tributária que está fazendo, não dá tempo não, vai ter que fazer esse tempo para ontem. Tem que chamar os governadores aí, conversar com o governador. Você realmente precisa desse dinheiro? A maioria de vocês são governadores. Sabe que não tem, vamos fazer um sacrifício de 6 meses? Não tem como. Certo? Ou bancar esse combustível mesmo na agricultura aí, ou para os caminhoneiros. Hoje o caminhoneiro que sai de Goiás, que vai no Nordeste, ninguém quer ir mais, porque o prejuízo é muito grande. Ele não dá conta, a despesa dele fica só no petróleo, não na despesa de viagem. Essa comissão está trabalhando certinha e eu espero que nós tenhamos juízo e pensar no Brasil. Esquecemos o governo passado, esquecemos o governo atual e vamos fazer uma política para os próximos 50 anos. Eu acho que é a função principal dos nossos senadores aqui dessa comissão. Obrigado, presidente.